que é o Arduino? O Arduino é essa pequena placa que foi desenvolvida por um professor de uma escola lá na Itália. E ele era um professor de eletrônica e lá o ensino médio, lá na Itália, ensina-se eletrônica. E ele era professor de eletrônica e tinha muita dificuldade de ensinar os alunos, porque na eletrônica você tem que ir lá, resistência, transistor, capacitor e coisa e tal, e tinha que ficar soldando. E o ferro de soldar exige uma certa habilidade de você manusear aquilo lá. E os alunos queimavam o dedo, queimavam o braço. Além do mais, quando você solda, aquela solda solta um vapor, um gás, que tem um cheiro horrível. E os componentes são muito pequenininhos, então você precisa ter uma habilidade na mão muito precisa para você conseguir soldar direitinho aquele resistor, aquele capacitor, aquele transistor no negócio. Então, o professor resolveu desenvolver, né, ele precisa de um dispositivo prático, e aí você tem um universo, milhares e milhares de componentes, é sensor de temperatura, é sensor de umidade, é sensor de não sei das quantas, tem milhares de componentes, e todos na faixa assim de R$3, R$5, coisas muito baratas que vocês podem conectar nesse Arduino. E a outra vantagem é que o professor que desenvolveu essa tecnologia, ele não patenteou para ele, muito pelo contrário, ele patenteou para o mundo. Chama-se tecnologia open source, quer dizer, é tecnologia aberta, qualquer um pode utilizar, tá? Sem pagar royalties para ele. E aí eu quero mostrar para você o que é o que é um shield, né? É uma palavra que vocês não sabem, mas vou mostrar num vídeo o funcionamento de um shield. Esta é a placa Arduino. Veja só, é uma plaquinha pequena, mede apenas 7,5 centímetros. E ela tem, aqui na parte de cima, uma série de furinhos. Tem uma série de furinhos aqui, chamado portas. E essas são as portas digitais, estão numeradas aqui, ó. Tem uma numeração aqui de 1 até 13. E na parte de baixo eu tenho mais algumas portas, são as portas analógicas. Então, se a quantidade de portas analógicas, essas 13 portas, foram insuficientes para fazer a automação de segurança da sua casa, então você precisaria de mais portas. Como é que faz? Então, o Arduino permite, esse é um shield, de sensores. Então, quando a quantidade de portas analógicas não forem suficientes, você pode adotar este aqui. É um shield de sensores. Cada um desses 3 pontinhos é uma porta, que tem uma, que tem outra, que tem outra, que tem outra. Total, eu tenho 25 portas possíveis, não só essas que ficam aqui em cima, mas essas que ficam aqui na lateral. Em cada uma dessas portas é possível eu conectar, por exemplo, um servomecanismo aqui nessas portas que ficam do lado de cá, ou mesmo aqui nas portas de cima, bastando encaixar o terminal do servomecanismo aqui. A grande vantagem do servomecanismo é que ele é modular e segue o mesmo padrão de pinos do Arduino. Então eu tenho esses pinos, esses furos, e o shield, ele tem na parte de baixo um monte de pinos. Olha só os pinos que ele tem embaixo. E esses pinos têm o mesmo padrão do Arduino. Então veja só, é fácil eu encaixar esses pinos, né, nesses furos aqui, ó. Olha como é que é encaixado isso. Eu encaixo aqui e do lado de cá também é encaixado, olha lá. Então com isso, o Arduino, que é o que está aqui embaixo, ganhou mais 25 portas analógicas aqui do lado de cima, mais essas que ficam na lateral.
As portas do Arduino, elas não aguentam grande corrente. Então, se eu ligar um pequeno servomecanismo, tudo bem, porque o consumo de energia elétrica nesse servomecanismo é muito pequeno. Agora, se eu precisar ligar um motor, por exemplo, né, um motor, ele já requer uma quantidade maior de energia. E o Arduino não tem potência suficiente para fazer movimentar um motor desse tipo. Eu precisaria ter um dispositivo que aguenta mais corrente elétrica. Então, eu tenho um shield, tá vendo? Esse chama-se Motor Shield. Aqui eu posso ligar até 5 motores ou algum outro elemento que consuma uma corrente grande. E esse também, na parte de baixo, tem essa pinagem, tem esses pinos que vem no padrão do Arduino. E eu consigo encaixar esse shield de motor, esse shield de potência, eu consigo encaixar aqui na placa do Arduino. Então veja só, é só encaixar aqui, do lado de cá e do lado de lá também. Então com isso, o Arduino, que está na parte de baixo, consegue comandar motores que consomem corrente altas correntes do lado de cá, tranquilo. A outra vantagem do Arduino é que eu consigo, né, por exemplo, eu estou precisando de mais portas. Essas 13 portas não são suficientes. Então eu posso conectar esse shield de sensores e aumento mais, coloco mais 25 sensores. Então, de baixo eu tenho o Arduino e aqui eu tenho o shield de sensores. Acontece que esse shield de sensores também tem na parte de cima essas portas no mesmo padrão do Arduino. Então eu posso pegar, por exemplo, esse motor shield e acoplar por cima do shield de sensor. Então veja só, acabei criando aqui uma espécie de sanduíche, onde eu tenho na parte de baixo a placa de Arduino, aqui no intermediário um shield com os sensores e na parte de cima o shield que aciona motores de grande potência. Essa é a flexibilidade desse sistema Arduino. Então, como vocês podem ver, a coisa é muito simples, né? E cada um desses shields custa assim, muito barato, R$ 20, R$ 30, sabe? São coisas assim de fácil aquisição. E aí existem no mercado milhares de tipos. Tem um shield que você conecta na linha telefônica, aí o computador já pode fazer direto uma ligação telefônica. Tem um shield que liga com o GPS, né? Então ele vai captando os sinais do satélite e o computador pode saber as coordenadas de onde você está, né? Quando você pega aquele trator, aquela colheitadeira e coloca lá uma, duas, três colheitadeiras, uma atrás da outra, quem está comandando a direção daquelas colheitadeiras é um circuito Arduino com um shield de GPS que pega o sinal diretamente do satélite. Com isso, ele consegue aquela precisão onde uma colheitadeira pega exatamente aonde a outra colheitadeira parou. E tem também a internet, então eu posso fazer comandos por celular, a colheitadeira está funcionando lá na fazenda, eu posso dar um pulo até na cidade, lá no banco, e aí com o celular eu vou acompanhando se as colheitadeiras estão funcionando direitinho, se tem combustível, né? E assim por diante, né? Você consegue fazer esse monitoramento do que acontece lá na fazenda. E aí existem aí milhares de ciclos. Você vê aí o sanduíche, né, a pilha de shield, você vai encaixando um no outro, e é um negócio extremamente versátil, muito prático, tá vendo? E você não precisa ter nem de solda, nem outros cuidados, nem grandes habilidades para poder fazer esse tipo de coisa. E tem um site, né? Eu mantenho um site onde explico, tem alguns exemplos de uma aplicação mais simples para iniciante, uma aplicação um pouco mais complicada e uma aplicação bastante complicada, que são aqueles táxis, né? Em Los Angeles, em São Francisco já tem
táxi autônomo, que anda sozinho, sem motorista, sem nada, né? Tudo isso é controlado por um microprocessador tipo Arduino. E também nesse meu site eu explico, tem até uma apostila, né, que vocês podem até fotografar esse QR Code, tem uma apostila que explica como é que monta, como é que usa esse Arduino. Então, com isso, né, a agricultura, principalmente pequenos agricultores e coisa e tal, consegue automatizar a sua produção, controlar as pragas, né, e assim por diante, consegue por intermédio desse dispositivo que é feito em casa mesmo, tá? E aí tem sensores de umidade, de temperatura, né? Então, a quem cabe desenvolver os novos aplicativos, né? Porque nem começou isso. Você imagina daqui a 10 anos a quantidade de aplicativos que vai ter, né? Vocês conhecem os aplicativos que estão no seu celular, né? Esse é um tipo de aplicativo, mas lá na agricultura, lá na pecuária, né, tem muitos aplicativos relacionados lá com o consumo. Você vê, hoje você consegue rastrear gado por gado. Você consegue fazer o rastreamento completo daquele gado, quanta ração ele comeu hoje, né, e assim por diante. É feito gado animal por animal. Então, por exemplo, né, condomínio, né, residencial, por exemplo, se fala em segurança de portaria. Hoje está muito violenta essa questão de assalto, roubo, furto em condomínio, né? Sequestro. Então, quando você tem um condomínio, assim, tipo Jardim Paulista, aqui na Zona Nobre aqui de São Paulo, onde praticamente não entra, são poucas pessoas entrando e saindo, então o controle é fácil. Você pode ter um porteiro, né? Você pode ter lá um código que você digita, ou pode fazer por impressão digital, né? Coloca o dedo lá, ou até por reconhecimento facial, né? Então, você não precisa digitar nada, você bota a cara na frente da câmera e aí, se você é um cara cadastrado, se você é um morador, já libera automaticamente, né? Se você é um empregado doméstico que vai lá 2 vezes por semana, também ele libera. Então, quando tem pouca entrada e saída, é muito fácil de fazer esse tipo de controle, né? O próprio condômino lá, o filho de um condômino pode desenvolver esse aplicativo usando o Arduino e usando lá o Shield e os componentes adequados para esse tipo de coisa. Mas grande parte dos condomínios, né, por exemplo, são condomínios residenciais grandes. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um monte de condomínio que é aqui esse tipo CDHU, né? São esses conjuntos enormes aí. E cada um desses prédios, cada um desses blocos, ele tem um condomínio, né? E aí, você está vendo, cada um desses blocos é um condomínio, né? E as crianças, né? O governo faz esse condomínio e faz só as casas, entendeu? Só faz os apartamentos. Então, não tem playground, não tem área de lazer, então as crianças brincam tudo na rua. Então, as crianças estão entrando, saindo, a quantidade muito grande de entrada e de saída. Então, esse sistema por porteiro, né, ou por digitar o código ou a senha, isso não funciona, porque a criancinha lá de 5, 6 anos de idade, tentando sair toda hora, é difícil esse tipo de controle. Então, existe muito assalto, tem muita gente entrando sem autorização, então é uma zona esse tipo de coisa. Então, o Arduino permite você particularizar, né? No meu condomínio, eu preciso desse tipo de controle. Então, é possível, né? Cada condomínio desenvolver seu próprio aplicativo e controlar a entrada e saída das pessoas. Então, a minha recomendação é que aprendam a utilizar o Arduino.